Final de tarde aqui na Itália, sejam todos muito bem-vindos. Hora de bater um papo aqui com vocês. Quero agradecer a todos que sempre comentam, compartilham os vídeos, aos membros do canal, enfim, todo mundo que participa aqui um pouco no Dois Cafés. Lembrando que temos nossos vídeos lá no Andiamo, pessoal. Então, agora estamos nesse momento quase terminando uma temporada lá na Puglia. E aí, no domingo passado, nós lançamos um vídeo aqui falando sobre várias cidades costeiras ali da região, um panorama sobre alguns locais paradisíacos que nós mostramos e alguns que nós ainda iremos mostrar. Então, assistam esses vídeos, com certeza vão complementar os nossos materiais lá no Andiamo. E hoje, pessoal, um bate-papo simples aqui com vocês, mas de um tema que me veio agora à cabeça simplesmente, mas é algo que eu penso aí de vez em quando, principalmente relacionado, totalmente relacionado a nós brasileiros que vivemos aqui na Europa, outros que pensam em viver, aos que já viveram e aos curiosos também, é lógico. O vídeo é dedicado a todos vocês. Por exemplo, muita gente vem viver aqui na Itália por conta de novas oportunidades ou porque está insatisfeito no país. Então, nós sempre escutamos os relatos mais corriqueiros que são relacionados à violência. Muitos estão insatisfeitos com a condição política no país, seja o presidente que for, sempre tem uma insatisfação. Outros estão insatisfeitos com relação à educação que os seus filhos podem ter, enfim, sempre há uma insatisfação que leva muitas vezes a pessoa a emigrar para outro país. Agora vamos aqui pensar em um cenário até utópico, infelizmente, mas esperamos que isso aconteça a qualquer momento. Vamos supor que o Brasil, de repente, dê um avanço assim incrível em todos os setores possíveis, né? Que o país se torne muito mais seguro, que tenham oportunidades excelentes. Não entrem aqui na esfera política, eu estou só brincando aqui um pouco para a gente imaginar um cenário, tá? Vamos imaginar que o Brasil esteja assim em uma posição incrível, um país em ascensão. Será que todos esses brasileiros que vivem no exterior, eles continuariam a viver nesses países ou eles retornariam ao Brasil? Eu não quero colocar nessa situação utópica o Brasil melhor que os outros. Vamos colocar assim em par de igualdade. As oportunidades são as mesmas e tudo mais. O que será? Me ajudem nos comentários já. Vocês podem ir escrevendo já, inclusive. Porque, lógico, que isso aqui é uma brincadeira, assim, um pensamento, uma reflexão, e eu não tenho resposta. Tenho apenas algumas suposições do que nós colhemos vivendo aqui na Itália já há alguns anos. E eu vejo que muitas pessoas gostam de viver aqui e outras nem tanto. Elas dizem que na primeira oportunidade elas vão voltar para o Brasil. Muitas vêm para cá ou para outros países para acumular um pouco de dinheiro, para comprar uma casa no Brasil, enfim, para melhorar um pouco o padrão de vida, que se bem que isso é difícil, né? Assim, hoje em dia, conseguir acumular dinheiro aqui e ainda mandar para o Brasil, mas enfim, são vários perfis. Eu não digo a maioria, sei lá, do que nós conversamos por aí. Eu acho que muita gente voltaria para o Brasil, mesmo que ela esteja em uma boa condição aqui na Itália. Por quê? Muitas pessoas elas acabam não se adaptando ao estilo de vida desses países. Mesmo aqui na Itália, que muita gente fala, não, muita coisa é igual no Brasil, eu sempre digo, não é. E as pessoas sentem falta ali. Eu vejo que muitas sentem falta da comida, do convívio com os amigos, tem também o clima, o relacionamento, né, dos brasileiros, que é diferente do europeu, que em geral ele é mais reservado. Então são vários fatores que eu penso que muitos desses brasileiros retornariam. O que não difere muito de uma camada muito grande de imigrantes também que vivem nesses países. Por quê? Porque é ruim aqui, vocês estão sofrendo? Não, eu estou falando aqui do que eu acho, né, sempre no radar do achômetro, do que essas pessoas pensam sobre viver na Itália e a relação que elas têm com o seu país de origem. Eu penso que isso não seria o fator para nós voltarmos para o Brasil, mesmo porque nós não saímos do Brasil por nenhuma dessas causas. Então, apesar de tudo isso ocorrer, logicamente, mas não foi isso que nos motivou a sair. A nossa motivação para sair foi ter um contato com
não só uma cultura, com várias culturas diferentes que estão muito próximas uma das outras. Aqui você tem contato com gente diferente do mundo todo, o que é algo que nos agrada. Tem tantas oportunidades aqui de conhecimento, que é algo que nos agrada, e outras relações culturais que nós consumíamos no Brasil, e aqui você pega a raiz do negócio. Com isso, nós vivemos uma situação, por exemplo, de residência de casa, inferior ao que nós vivíamos no Brasil. Mas para a gente isso não tem peso nesse momento. Isso não é algo que pesa para a gente se nós compararmos a nossa realidade no Brasil, porque o que o local nos oferece ainda é bastante. Então, enfim, estamos satisfeitos vivendo aqui. Só que eu acredito que nem todos estão assim, porque a gente percebe um modo de vivência meio parecido com o modo que se vivia no Brasil, só que aproveitando as oportunidades daqui, a economia e tal. Então eu não vejo essas pessoas em si aproveitando o que a Europa é. O peso histórico que ela carrega em todas as suas ruas, o peso histórico que ela carrega, que está dentro do museu, mas também está aqui em uma roda de conversa, enfim, esse peso todo, será que essas pessoas consomem tanto? Nessa faixa que eu analiso que voltaria para o Brasil, eu acredito que não. Elas estão satisfeitas de viver num local seguro, em um local com várias oportunidades, mas, enfim, esse lado que eu estou relatando mesmo, que é o peso histórico, eu digo peso histórico, cultural, não estamos falando aqui só de museu, estou falando da cultura. A cultura, não importa se a pessoa gosta ou não, a cultura ela é viva, a cultura ela está presente em todos os momentos. Então, será que ela está dentro disso? Eu fico pensando que muitas pessoas, ao meu ver, não parecem consumir, não querem consumir, porque vivem apenas o presente. E, consequentemente, o futuro para ela é algo, assim, pragmático. Então, são construções que ela não explora, são tempos que ela não explora, porque a hora que nós mexemos aqui com o passado, com a história, nós vamos entendendo o porquê disso e daquilo, e as coisas vão ficando mais interessantes e às vezes até mais clarividentes, no sentido de entender a vivência, de entender o porquê que determinado povo está ali, que determinado povo está aqui. Tantas histórias de erros e acertos que a Europa tem com relação a outros continentes também, e aí você acaba entendendo muito melhor e não vai ficar tendo ataque xenófobo por aí porque vê alguém que é diferente, porque vê alguém que não tem o estereótipo europeu que ela está acostumada a ver aí nos filmes e tal. Chega aqui, é um país todo misturado, fica chocado, acha estranho, mas por que isso está acontecendo? Nem sequer procura entender. Então a vida dessas pessoas vai sentindo falta de um shopping center, né? Porque muitas vezes, infelizmente, a diversão no Brasil, por conta de questões de segurança também, passa por uma volta, 2, 3, 4, 5, em um shopping center, mesmo que não for para comprar nada, né? Para usufruir do ar-condicionado ou para ficar andando a esmo, ficar andando à toa em um passeio vazio. E não é viver em um mundo de fantasia, é consumir isso no dia a dia, porque problemas nós temos como qualquer um. Temos os problemas do dia a dia, temos os problemas que uma casa traz, que o trabalho traz, só que isso não sobrepõe a nossa experiência. Eu acho até divertido quando as pessoas falam assim, não, olha, tem um canal lá que mostra isso, aquilo, o outro que mostrou tal problema, tal coisa. Tá bom, a gente poderia ficar caçando problemas aqui a todo o tempo, mas o que isso agregaria para nós, principalmente? E o que isso agregaria para vocês que nos assistem? Falamos aqui, debatemos sobre panoramas, debatemos sobre situações em que a cidade se encontra, porque o ente da cidade é algo importantíssimo, né? Quando a gente foca na cidade como um ente, focamos ali no que esse local tem de bom, nos problemas, nas conexões. Tudo isso é muito importante para entender um panorama, né? Um recorte de um local. Agora, se dentro desse local a gente procurar onde tem um balde de lixo ali que está extravasando, será que isso é o recorte da cidade? Então, assim,
realmente não é a nossa praia. Eu estou falando aqui esse monte de coisa para vocês me ajudarem a pensar se realmente as pessoas vivem aqui porque gostam ou vivem por necessidade. Isso é uma diferença crucial, o que acarreta também em um local muitas vezes que nem é a primeira opção de vida dela, simplesmente é o local onde ela conseguiu um emprego, onde ela conseguiu se adaptar ali, mas será que é isso que ela quer? Será que ela consome isso? Será que ela se sente feliz quando tem uma festa, uma sagra, algo legal? Será que ela está usando o sistema de transporte ferroviário, que é o sistema que os europeus têm o maior orgulho, porque é um sistema limpo, é um sistema eficiente, tem os seus problemas aqui e acolá, mas é um espelho aqui, né, o sistema ferroviário europeu para tantos países, e é um sistema para todos. Será que as pessoas elas se sentem satisfeitas quando elas estão em um café e tem ali um médico, mas tem um pedreiro, tem alguém simples e está todo mundo ali e ninguém está fitando ninguém? Será que elas estão consumindo isso? Ou será que elas ficam felizes em frequentar centros comerciais à beira de estrada, em lojas de descontos, porque esses produtos de quinta categoria estão satisfazendo a sua vida? Lógico, as escolhas são de cada um. Então eu coloco aqui um monte de coisas aqui para vocês nos ajudarem a pensar e refletir um pouco sobre esse perfil, muitas vezes, do imigrante. Você é cidadão italiano, eu sou cidadão italiano, a Elisa é cidadã italiana, mas somos todos imigrantes também e não tem o menor problema nisso, porque os nossos avós, bisavós também eram e eles ajudaram a construir o Brasil e a gente ajuda aqui com alguma coisa aqui na Itália. Já no entardecer, ao som das cigarras, e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos, deixem um like, tomem um bom café, sempre sem açúcar. Tchau, tchau.